Isso tem lacração? Isso tem lacração? Ai, isso tem lacração. Isso tem lacração? Gente, isso tem lacração? Isso tem lacração. Não sei. Assistam, ouçam a minha opinião e reflitam. Assisto ou não? Pra começar, padawãozinhos de porradocratinhas, o assisto ou não vai voltar a ser fragmentado. Toda vez eu falo isso, mas aparece alguma coisa que você tem que comentar e aí eu me perco. Aliás, a melhor coisa que a gente tem a fazer é o de sempre mesmo. Deixa sem regra. O dia que tiver que fazer um assisto ou não inteiro sobre algo, eu faço. E o dia que tiver que falar sobre várias coisas, eu faço. É difícil, né? Pois é. Vamos que vamos. Dessa vez eu vou começar pelo melhor e terminar no pior. Não que o resto seja uma gradação, não. Tá? Até porque eu não vou ficar calculando qual que é menos pior que o outro, que vai se ferrar. Enfim, mas vou começar logo pela cereja do bolo dessa vez. Warrior. Ai, esse filme é muito antigo. O problema é teu, eu nunca tinha visto. E, sinceramente, me arrependo de nunca ter visto. Ou talvez seja esse o momento certo, já que eu fiquei assim com isso na cabeça e tinha que falar. Já quem não conhece, pode buscar ali no Google, né, Warrior, bota aí Tom Hardy e Nick Nolte que você vai achar. Eu recomendo uns sites Piratex aí de torrents, né, que eu não posso dizer o nome, mas dá uma olhadinha porque às vezes, né, vale a pena. Ou vai num serviço de stream da vida. Qual foi? Você não sabe digitar Warrior? Você tá escrevendo com U e O e acento? Ah, pelo amor de Deus, vai procurar outro canal, o teu lugar não é aqui não, hein? Bom, vamos para o seguinte, vamos direto ao ponto. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E eu não estou exagerando. Entrou para o hall dos melhores filmes testosterona, cultura que eu já vi na minha vida. Não é um mindfuck, não é um filme intelectual, nada disso. Mas é um filme que tem camadas. Tem camadas e requer, sim, um público inteligente para entender que a história vai muito além do combate. E é óbvio que eu vou dar spoiler. Se você não gostou, vai para outro lugar. Mas aqui agora eu vou mandar o spoiler. Aliás, não vai para outro lugar não, continua inscrito aí, pô, tô precisando. Mas enfim, você pula essa parte. O basicão é o seguinte, 2 irmãos e um pai. Parece óbvio, mas com as famílias moderninhas de hoje, nem tanto, né? Bom, um irmão é um ex-fuzileiro, que é o Tom Hardy. O outro é um professor de física, eu não sei o nome do ator, você busca na internet aí, porque eu tô com preguiça. Mas mandou bem o cara mandou muito bem. Ambos não falam mais com o pai, né? A história dessa família é uma história tensa, complicada. Mas eu acabei me identificando muito. Porque o Tom Hardy, que é o fuzileiro, ele é o mais arisco dos irmãos. Ele não só repudia o pai, como também repudia o irmão. Ele tem a sua razão. Vocês verem como é que se faz uma excelente história sem precisar enfiar coisas rocambolescas no meio? A história é a seguinte, esse irmão ex-fuzileiro, na verdade, volta, ele precisa interagir com o pai porque ele está treinando para um torneio de MMA. Obviamente, transição não se dá de uma forma tão abrupta assim. Acontece algumas coisinhas, etc. Só que o outro irmão também decide entrar no torneio porque ele está para perder a casa. Até aí você vira e fala que assim, já sei, os 2 irmãos vão se enfrentar. A minha esposa, quando viu, falou isso logo de cara. E ela tinha razão, os 2 acabaram indo para a final. Mas assim, né? A história vai te levando a isso. O discurso do irmão professor de física vai mostrando que ele é o azarão. Então você já imagina que o azarão vai ganhar. Ele tem assim uma motivação mais verídica, algo mais honesto, né? Que é salvar a casa para salvar a família. Então, naturalmente, você já sabe o final. E o final é esse que você está imaginando. E o filme inteiro se passa o quê? Se passa treinamento e luta. Aí tu fala, como é que esse pode ser um dos melhores filmes da vida do porradocrata com uma história tão pobre? Ué, tu não vota nos partidinhos aí de esquerda, pô? Tu não gosta de pobreza? Tu não vê Venezuela, Argentina? Ah, vai cagar no mato, maluco.
Eis o grande problema da modernidade, eis o grande problema desses cocôs todos que produzem lixo cultural. Não sabem o que é necessário para fazer uma história boa. Não é enfiar 1 milhão de reviravoltas, plot twists, como falam, mindfucks, etc. Arte é que nem culinária. Aliás, culinária também é arte. Não é fazer aquela lavagem com 1 milhão de ingredientes diferentes, joga tudo de uma vez na panela, dá uma mexida, aí fala que assim ainda não tá bom e vai jogando umas coisas, sabe qual é? Você bota ali cenoura, bota banana, bota abacaxi, bota batata, bota carne, bota sal, bota orégano, bota cominho, bota ketchup, joga maionese, joga o meu querido pônei, um aviãozinho da Varig, e assim vai tijolo, sabe qual é? O copo de vidro, e aí fala, igual dos Trapalhões, não é isso não. Arte é o tempero. Arte é saber temperar. É aquela pitadinha, aquele ingredientezinho que de repente em alguma coisa simples, do nada, faz você, sabe qual é? Ficar nas nuvens. Já viram o filme Ratatouille, que aliás é um filme ótimo que eu indico para as crianças? Na verdade, nunca sei se é Ratatouille, enfim, é do ratinho lá que cozinha, pô. Pesquisa aí, você é preguiçoso, hein? Tudo que eu falo isso aqui é de mão beijada aí, quer que eu bote linkzinho, quer que eu bote nome? Ah, vá cagar no mato, seu palhaço. Voltando ao Warrior, o temperozinho está justamente em alguns detalhes micros. Está nas motivações do Tom Hardy. O porquê que ele se revolta com o irmão. A experiência dele ali, que ele vai narrar no filme. Essa partezinha eu vou deixar pra você descobrir. Não vou dar spoiler, não. É uma experiência que eu vivi. Graças a essa história de fundo, essa história pregressa deles, que você vai captando aos poucos, paulatinamente, sabe qual é? Muito bem dosada, você vai entendendo melhor cada um dos personagens. E se você, padawanzinho de porradocrata, tiver aprendido a enxergar um pouquinho além do véu da Matrix, você vai perceber detalhes magníficos. O quanto o personagem mais bruto, mais endurecido, no fundo, é um dos que mais sofre por amor, por amar demais. Toda a mágoa dele reside no trauma que ele sofreu sobre esse amor. Sobre o amor que ele tinha pela mãe, sobre o amor que ele tinha pelo pai, sobre o amor que ele tinha pelo irmão. Você vai reparar isso nos mínimos gestos dele, em cenas lindas. E o final pra mim é um dos melhores. Mas fora isso, o filme está repleto de valores másculos e viris, valores de honra, dignidade, persistência, resiliência e, acima de tudo, a resoluta vontade de vencer, haja o que houver, de nunca se entregar. Ambos os personagens são determinados, eles não batem no tatame, no caso é no ringue, eles não se entregam, eles vão até o final. São assim, sabe qual é? Discípulos de Rocky Balboa. Só por isso você já vê que é um filme sensacional. E as cenas de porrada? Obviamente são delirantes, senão não estaria aqui colocando entre os melhores. Esse barulho ao fundo aí foi a minha esposa trocando a fralda na minha filha. Já falei pra vocês que o bagulho aqui é punk rock hardcore. Seguindo o bonde, vem Old Man. Eu tenho me referido a ele em vários outros quadros desse programa. Bom, é um seriado com Jeff Bridges, e eu já disse isso em outros quadros também. Só que é o seguinte, é um cara acho que com 80, né? Ou é um 70, não é com 80, né? Um cara por volta aí dos 80 anos, ou um 70, não sei dizer exatamente. Ah, você não percebeu naquela cena dizer exatamente a idade dele? Não percebi. É isso aí. Bom, o que importa é que é velho, não é isso? E assim, para essa geração hoje em dia cringe, que tudo fala cringe, esse filme caiu como uma luva para mostrar que experiência é o bizu. Então assim, o velho é sinistro, as cenas de combate são bastante realistas, elas são inteligentes, elas mostram as limitações dele por causa da idade, mas apesar de tudo, mostram também como ele supera essas limitações com perspicácia e experiência. Eu vou falar rápido aqui, porque até agora só vi os 3 primeiros episódios, mas assim,
vale muito a pena. Assista ou não, que é o nome desse quadro? Pô, a resposta é assiste sim. Nesse mundo aí de cultura lixo, é um oásis no meio do deserto. Vai por mim. Ainda falando sobre oásis no meio do deserto, eu e minha esposa pegamos 2 seriados aí pra assistir. Na verdade, eu encontrei isso lá naquele sitezinho Piratas do Caribe. Li a sinopse brevemente, falei, cara, parece ser aquele tipo de... Aliás, sobre o primeiro, na verdade, que é o Rising, The Rising, melhor dizendo. Eu até pensei, olha, pode ser aquele tipo de história, ao menos me parece, que a temática é interessante, a ideia é interessante, mas eu olhei o cartazinho e falei, vamos lacrar, lá vem. Me permiti quebrar a cara e mergulhei. Bom, graças a Deus, quebrei a cara. Tem umas coisinhas ali com as quais eu não concordo? Tem, mas é aquele velho papo que eu já disse várias vezes aqui. É o mundo, isso está acontecendo no mundo. Se você vai mostrar o mundo, vai ter que mostrar esse tipo de coisa, infelizmente. Algumas coisas eu acho desnecessárias. No último episódio que eu assisti, teve uma ceninha que eu já estava prevendo desde o primeiro episódio, assim, que eu também não curti, não curto mesmo esse tipo de parada, acho desnecessária, mas não é lacração, simplesmente está mostrando o espectro X, enfim, da sexualidade da personagem principal, o resto vocês já imaginam. Mas não me irritou, mas não estragou, mas não veio falar de macho tóxico nem nada do gênero, então, beleza. Agora, a história, ela não é somente um clichêzão, não. Sabe qual é? De um espírito que é assassinado, uma menina que é assassinada se torna um espírito, enfim, e vai investigar a própria morte. É mais que isso. Eles encontraram algumas soluções criando uma espécie de mitologia própria sobre a espiritualidade, que o mais próximo disso eu só vi lá no Book of Spirits, do Allan Kardec. Mas ainda assim, não segue a risca. Você não vai dizer assim, olha, esse é um seriado kardecista. Não, nada disso. É um seriado que tem uma semelhança nas soluções que foram encontradas para a interação dessa personagem que está morta com objetos e afins. Eu achei muito interessante, sinceramente, nunca tinha visto antes, e isso deu ao seriado, à história, uma dinâmica bem nova, possibilitando, sabe qual é, situações muito interessantes. Então até agora tá bem legal, o suspense tá legal, a história da reviravolta sem pretender ficar, sabe qual é, lançando plot twists, no vício de plot twistar a porcaria toda. Então assim, também não é um daqueles mindfuck, que é tão mindfuck que acaba fucando a mente do próprio autor, que se embaralha todo, tipo J.J. Abrams adora fazer, e não sabe mais o que está escrevendo. Não é isso não. Nem estava na programação, mas lembrando de seriados do estilo mindfuck, assistam The Manifest. The Manifest parece um Lost só que com avião, só que é 1000 vezes melhor em todos os sentidos. Primeiro que não é do Pela Saco lá, E segundo, que para desagrado da Corjinha, ainda por cima é um seriado cristão. Garoto, por essa não esperava, Acho que é por isso que foi cancelado. Esses mistérios aí, Falei que eu e a esposa tínhamos, tentado assistir 2 seriados. O outro é Shining Girls, com a Elizabeth Moss. Pois é, também parecia ser lacração. Esse parecia mais ser lacração pela sinopse, quando eu li. Mas eu falei, cara, vou dar uma chance, eu gostei do trailer. E tinha o Wagner Moura, eu falei, eu quero ver só pra poder falar mal. E, mais uma vez, quebrei a cara. Não é lacration, não é feminization, nada disso. Não é macho toxication, nem porcaria nenhuma. É uma história sensacional. Falando de mindfuck, é um dos melhores que eu já vi, no sentido de realmente te deixar desorientado, você ter que começar a acompanhar tudo o que tá acontecendo nos mínimos detalhes pra você entender que, tá rolando uma parada ali que vai muito além, mas muito além de uma investigação. E nesse eu não posso dar spoiler não, porque a parada tá muito bacana. O Wagner Moura, cara, lá fora ele não canta de galo, é só empregadinho. Então ele entrou falando que assim, faz esse papel aí, ô Pela Saco. Ele fez, entrou mudo, céu calado, sem militar, e faz bem, porque a gente tem que dar o braço a torcer. Como ator,
Ele é bom, eu sempre gostei dele como ator. O problema é quando ele começa a abrir a porcaria da boca dele e a levar ideologia para as obras dele. A partir daí, estraga o próprio trabalho. Mas na série tá funcionando muito bem. Palmas para Wagner Moura, admito. Fazer o quê? Como ator, se esse cocô não abrisse a boca para militar, se não fosse ligado a esse regime aí, a essas ideologias assassinas, pô, sensacional. Mas fazer o quê, né? Bola pra frente. Bom, esse episódio tá ficando um pouco longo e eu tenho coisas pra resolver. Como ninguém aí tá curtindo na quantidade que eu gostaria, ainda não tô com 1 milhão de inscritos e podendo viver disso, vocês também não colaboram, né? O dia que me sustentarem aí, de repente a história muda. Eu vou deixar pro próximo assista ou não. E vocês sabem o que vai ficar? The Boys. Ih, agora os youtuberzinhos pseudo-nerds, pseudo de direita, pseudo-conservadores vão ficar com fiofó como? Ali ó, piscando. Eu já vi um defender, dizer assim, ai, isso não é de esquerda. E olha que é um cara bom. Meu Deus, eu falo, olha o que é a sedução do mal, a entrega ao mal e o vício ao que gosta. A incapacidade de se desapegar do lixo cultural porque você gosta, porque você é viciado. Aí você tenta distorcer e dizer outra coisa sobre aquilo. Mas querem esse meu parecer sobre The Boys e sobre Evil, uma ótima série? No próximo, assisto ou não. Até lá você tem coisa pra caramba pra assistir, pô, não enche o saco. E para tudo e assiste o Warrior. Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo, sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!